Bom dia, irmãos. Graça e paz. Escutando o presbítero Lelo falar, o Espírito Santo colocou assim no meu coração. Naquela época, as pessoas diziam assim: para que uma igreja tão grande? E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: daqui uns dias, vocês vão falar, precisamos aumentar. Obrigado pelos améns aí. Porque se a gente não tem fé, meu irmão, a gente não cresce. E essas pessoas que construíram este prédio lá atrás, e o conselho foi favorável, foi direcionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E toda a honra e toda a glória deve ser dada ao nosso Deus por isso. Então, em tudo há desafios. E olha que interessante, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre confiança. A confiança que nós temos e devemos somente ao nosso Deus. O Salmo de número 3, e eu peço que você já abra a palavra do Senhor neste Salmo, ele vai falar de um momento em que o rei Davi estava passando por extrema dificuldade. O Salmo 3, ele inicia lá em 2 Samuel. Quando Davi está fugindo do seu filho Absalão. Olha só que interessante como a gente pode crescer no estudo da palavra e crescer através da palavra do Senhor. Volto a dizer, se lá no passado nós vamos completar ano que vem 50 anos, só que não são só 50 anos, são mais. Porque esta igreja começou em um outro lugar, não é isso? E 1920. Poxa vida, não? Faz tempo. E justamente por isso, essas pessoas que têm isso na memória, com certeza traz no seu coração uma alegria de ver o reino de Deus crescendo. Quando eu e você fazemos parte dessa história, eu assim como Lelo, posso chamar de Lelo, né? Eu assim como Lelo também não venho de uma igreja presbiteriana, nascido e criado. Mas a gente começa a mudar o nosso olhar quando a gente percebe o que Deus pode fazer e faz. Quando um povo, uma liderança está sintonizada com o Senhor. Então, nesta manhã, meu irmão e minha irmã, nós vamos ler esse texto sagrado, Salmo 3, e nós vamos, versículo a versículo, passar os pontos aqui para que a gente possa compreender a continuidade desse estudo. Como eu já falei, o livro dos Salmos, ele é um livro riquíssimo, poesias, canções, todas vindas dos céus pelo poder de Deus aos homens, aos salmistas que aqui foram então colocados. Peço que você então fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza, e nós vamos ler de maneira alternada, do versículo 1 ao versículo 8. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e peço que os irmãos, em uma voz bem forte e alta, leiam os pares juntos também, por favor. Todos acharam? Se você preferir, vai ser projetado, fique à vontade para a leitura deste salmo. Vamos ler então de maneira alternada. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta.
Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra e, amado Espírito Santo, precisamos do Senhor para transmitir e receber esta verdade. Fala e nos alimenta para que possamos colocar em prática na nossa vida diária. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, agradecer a todos que nos visitam nesta manhã, aqueles que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais. É muito importante, meu irmão e minha irmã, que você faça a gentileza de se inscrever nos canais da igreja, curtir e compartilhar, porque somente dessa forma nós vamos alcançar muito mais vidas. Pessoas que, por exemplo, não moram aqui na cidade, ou até mesmo estão impossibilitadas de estar aqui conosco, podem então usufruir desse sistema que também é um investimento da igreja. E cada vez nós devemos avançar e melhorar para que as pessoas possam vir a conhecer a esse Senhor a qual nós pregamos. Amém? Meus irmãos, então, como eu já iniciei falando e pegando o gancho aí do meu irmão Lelo, presbítero Lelo, nós precisamos compreender esta situação a qual este salmo foi escrito. Começando lá em 2 Samuel, dos capítulos 15, 16, 17 e 18, aonde narra-se então esta situação de Davi fugindo do seu filho. A pergunta nesta manhã é a seguinte: justamente por situações e problemas das nossas vidas diárias, do nosso cotidiano, você está fugindo do que ou de quem? Você está enfrentando que tipo de adversidade? Que problema hoje você pode levantar a mão e falar assim: pastor, eu estou numa dificuldade na minha área familiar, na minha área conjugal, com os meus filhos, com os meus irmãos da igreja, profissionalmente, financeiramente, espiritualmente. Eu tenho certeza que se eu falar, quer só um exemplo? Quem tem algum problema nessas áreas, levanta a mão. Quase todos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós estamos nesta terra, uma terra que é sim já do maligno. Nós estamos sendo preparados, meus irmãos, para a entrada na terra celeste, na Nova Jerusalém. E pegando o gancho do que foi falado nesta devocional de manhã, muitos dos nossos têm partido. Mas não só os idosos, essa é a lógica da vida, que os mais velhos vão primeiro. Tudo bem? É assim. Mas nem sempre funciona nessa ordem. Às vezes um recém-nascido, às vezes uma criança, um adolescente, um jovem, uma meia-idade. Não tem uma regra, vai ser assim. Não. A história conta que, os filhos enterram seus pais. Mas nem sempre funciona nesta ordem. Então, Davi está correndo, está fugindo do seu filho. Por quê? Porque ele se revoltou contra o seu pai. Talvez eu como filho e você como filho e filha, algum dia já se revoltou contra o seu pai, contra a sua mãe. O problema é o seguinte: o que nós fazemos com um dos 10 mandamentos, aliás, o 5º mandamento que fala: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Ontem eu estava descansando, um pouco à tarde, logo após a nossa reunião de liderança aqui, e eu vi uma imagem numa TV do YouTube, de futebol, assim, onde o menino chega para o repórter de campo e fala assim: tio, eu quero falar um negócio.
O repórter ficou meio assim, meio sem saber o que fazer e tal. Falou: fala aí, garoto, o que você quer? Eu quero agradecer a minha mãe pela oportunidade de me permitir vir assistir o jogo de futebol. Desmontou o repórter. Porque não é normal. Aí alguém estava na cabine e falou assim: pergunta para ele se ele tem 25 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 8 anos. Será que foi criado ou está sendo criado nos caminhos do Senhor? Eu creio que sim. Porque só o fato de uma criança hoje reconhecer o pai e a mãe como alguém de referência na sua vida, é tudo. Mas será que o rei Davi errou? Será que o rei Davi pecou? Será que o rei Davi não criou direito os seus filhos? Nós não temos essas informações, mas nós sabemos que ele errou e que ele pecou, não é verdade? Sim ou não? Então, nós temos aqui esse registro bíblico, né? Falando de uma obstinação de alguém em tomar o trono do seu pai à força. Sabem a história do filho pródigo? A história do filho pródigo talvez você não conheça, mas a cultura judaico-cristã é a seguinte: o primogênito tem o direito de tudo. Porém, na história do filho pródigo, é o filho mais novo que exige a herança. E em exigindo a herança, o que acontece? O pai, sendo pai, no seu coração abre mão e abençoa o filho mais novo. Só que o filho mais novo não tem experiência, é descabeçado. E com muito dinheiro no bolso, ele vai e se perde. Mas quando ele chega no fundo do poço, que ele está no meio dos porcos, ele lembra: na casa do meu pai ninguém passa dificuldade. Senhor, me perdoe. Olha só, ele reconhece, porque foi ensinado. Ele pede perdão primeiro a Deus, depois ele se lança até a casa do seu pai para pedir perdão. Mas a alegria de qualquer pai é ver o filho retornar à sua presença. Imagina agora este pai sendo Deus, meus irmãos, e que eu e você somos esse filho pródigo, e que nos rebelamos, e que fazemos coisas escusas, fazemos coisas erradas, mas que um dia a ficha cai e a gente pensa: puxa, eu preciso retornar, porque lá eu sou feliz, lá eu sou abençoado, apesar das lutas, apesar das dificuldades. E muitos voltam para a casa do pai, sem apontamento de dedo: olha, você errou, você falhou, você isso, você aquilo. Não. Por isso, o resultado desta história do Salmo 3 vai falar que Davi foi obrigado a fugir, para não ter um embate com o seu filho. Então, eu quero trazer aqui algumas questões para nós nesta manhã, sobre este salmo. O versículo 1 e o versículo 2, neste primeiro ponto, vai falar do reconhecimento da adversidade, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Justamente o que esse texto quer nos dizer, essa declaração do rei Davi, é algo muito pertinente. Por quê? Davi aqui está expressando a sua angústia. Davi está dizendo ao Senhor: olha, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu errei, mas não para de crescer aqueles que estão me condenando. Se você fizer uma analogia com esse texto, você vai para João 10:10 e você vai ver o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, sê forte e corajoso, porque eu venci o mundo. Se há uma palavra que eu e você devemos continuar firmes, é porque o Senhor tem um propósito em tudo na nossa vida.
é porque o Senhor tem um projeto e um plano espiritual para cada um de nós. Alguma dúvida nesta fala? Sim ou não? Não, não deve ter dúvidas. Por quê? Porque se você tem consciência de que você está sendo um bom marido, uma boa esposa, você está sendo um bom pai, uma boa mãe, você está assíduo nos trabalhos do Senhor, fazendo a sua devocional, orando, né? Ajudando quem precisa, mesmo que ninguém veja, você está dentro de um plano perfeito, mesmo sendo imperfeito. E isso vale muito para mim e para você nesta manhã, justamente porque o texto está dizendo o seguinte lá em 2 Samuel 15, 13. Todo o povo de Israel, não são algumas pessoas, não uma parte ou um clube fechado, mas todo o Israel segue decididamente a Absalão. Tem gente, meus irmãos, tem líderes, tem homens e mulheres que têm essa persuasão de fazer um grupo segui-lo. E quando você vê, há um motim, há uma rebelião, há uma rebeldia, porque já não se respeita mais a liderança a qual nós estamos colocados. Eu, líder de vocês, junto com o meu conselho, mas acima de mim e do meu conselho, o presbitério, acima do presbitério, o sínodo, acima do sínodo, o supremo concílio. Se eu não gosto, se eu não aceito, eu tenho que sair desta denominação. Só deixa eu te falar uma coisa. Para qualquer outra que você for, ou para esta que você vier, haverá regras. Não tem como fugir. Quem é profissional aqui, não empresário, mas um trabalhador normal, você tem que cumprir regras, porque senão você está no lugar errado. Não tem como você agir da sua forma, chegar a hora que você quiser, trabalhar da sua maneira, não tem como. Porque alguém se colocou já acima e determinou que vai ser desta forma. Bem ou mal, certo ou errado, é assim que tem que fazer. E aí, nos cabe pensar na nossa vida com o Senhor. Será que eu agindo aqui nesta terra, eu estou indo a favor ou contra o reino de Deus? Lá no meu trabalho, lá com as minhas coisas. Por isso, esses 2 primeiros versículos falam justamente do que está acontecendo, né? Dessa angústia, desses inimigos cercando. Porém, Davi enfrentou sim oposições. Davi enfrentou sim perseguições. Davi enfrentou sim rebeliões. Mas ele nunca se desviou do Senhor. Se você olhar o Salmo 51, nós vamos chegar lá ainda. Aquele salmo é um pedido de perdão por conta do que ele fez com Betseba. E você vai ver que ele caiu em si e entendeu o ato pecaminoso dele. E justamente por isso o Espírito Santo me cobra e te cobra quando eu faço alguma coisa errada ou quando você faz algum erro ou comete algum pecado. Então, nós devemos perceber que esta intensidade que Davi está sofrendo, ele está realmente tentando sair deste cenário ruim de perseguição e de aflições. Os inimigos do rei Davi não apenas o atacam fisicamente, mas eles colocam à prova a sua fé. E volto a perguntar para você, e não precisa me responder: o que está te afligindo? O que está acometendo hoje a sua fé, nesta manhã, numa nova semana, porque a semana passada acabou ontem.
Você teve suas demandas, as suas adversidades, a sua correria, mas acabou a semana ontem. Hoje se inicia uma nova na presença do Senhor, e nós estamos neste melhor lugar que é a presença do Senhor. Mas os problemas continuam, meus irmãos. As contas e os boletos continuam chegando. E aí, o que vamos fazer? Para quem a gente vai pedir socorro ou ajuda? Em que momento você vai tomar uma decisão e falar: Senhor, não dou conta mais? Está nas tuas mãos. O grande problema hoje da humanidade é esse: as pessoas tentarem resolver as suas questões por si mesmas. Deus existe, está no seu alto e sublime trono, mas ninguém busca o Senhor de fato e de verdade e fala: Senhor, está tudo aqui, dá um jeito, traz a solução. Não dá para continuar desta forma, não dá para continuar desta maneira. Justamente por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que mesmo aqui para o rei Davi, o número dos adversários está crescendo, ele continua firme neste propósito, porque mesmo que venham atacar a sua fé, mesmo que venham falar de você, quem te conhece melhor, além de você, é o seu Deus. Além de você, é o seu Senhor. Então as pessoas podem falar o que quiser de mim, porque não comem 1 quilo de sal comigo. Eu sempre aprendi com algum dos pastores com quem eu convivi que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal. Agora vamos combinar? É fácil ou difícil? Difícil, né, irmã? Esses dias eu fui na casa do meu cunhado aqui em Itapetininga, e a minha cunhada, sempre quando eu chego, ela faz um café gostoso. Só que eu tenho um costume muito ruim, meus irmãos. Quando eu misturo café com leite, eu coloco uma colherada a mais de açúcar, por causa do leite. Aí, ó. Só que sabe o que eu fiz? Eu vi um pote, não tinha nada escrito. Eu abri, produto é branco. Coloquei aquela colherada bonita, taquei no copo com leite e mexi. A hora que eu bebi, não deu, irmãos. Aí a minha sogra: o que você fez, Marcelo? Aí, olha, eu errei aqui. Achei que era uma coisa, mas era outra. Assim é a vida do crente. Come 1 quilo de sal primeiro com alguém, antes de você tecer algum comentário sobre a pessoa. Aos poucos vocês vão me conhecer melhor, as pessoas vão comer 1 quilo de sal comigo. Não é gostoso, mas é importante. Se a dona de casa ou os homens que gostam de cozinhar aqui, você erra a mão, não dá para comer. Isso. Não. É só uma exemplificação do que você precisa passar. Mas trazendo sim para a culinária, se você erra na medida, com muito ou pouco sal, você não consegue. Eu tive um momento na minha vida que eu fiquei internado e eu tive que emagrecer à força. E aí eu tive que comer arroz japonês, sem sal, o Gohan. Eu amo o Gohan. Por causa disso, eu comecei a gostar do arroz japonês, por conta da minha saúde. Então, muitas das vezes, meus irmãos, aquilo que você não gosta vai se tornar necessário para o seu aprendizado e para o seu crescimento. Oi, pode falar. Só para ser pisado. É. Mas se ele tiver o ingrediente próprio para ele,
Não tem funcionabilidade, né? Não funciona, é verdade. Então, meus irmãos, aqui nós precisamos entender o que Davi está passando, né? São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Quer dizer, nós já estamos condenando a pessoa. Não dá jeito, aquela pessoa nunca vai para o céu. Aquela pessoa nunca vai para Deus, nunca vai para a igreja A, B ou C. Não, não é assim que funciona. Para mim pode ser impossível, mas para Deus não existe impossível. O Deus a quem eu sirvo é um Deus que trabalhou no passado, trabalha hoje e vai continuar trabalhando até a volta de Cristo. É promessa dele. Então, se é promessa, confie. Está difícil agora, mas é só este período, daqui a pouco vai passar. E você vai ser habilitado em mostrar para alguém no mesmo sentido. Você já parou para analisar que tudo que eu passo e tudo que você passa é porque alguém que nós vamos conhecer ou já conhecemos também pode vir passar essa mesma situação e você pode ser um canal de bênção na vida dela? Quantas vezes você parou e analisou desta forma? Hoje eu estou com um problema financeiro. Hoje eu estou com um problema de saúde. Hoje eu estou com um problema familiar. Várias áreas das nossas vidas. Mas em cada uma delas, o Senhor nos forja para que a gente possa ser bênção na vida do outro e não maldição. Essa é a verdade. Vamos caminhar, senão eu acabo estourando o horário aqui. O segundo ponto, meus irmãos, nós vamos do versículo 3 ao 6, e ele fala justamente da confiança que devemos ter em Deus. E ele começa no versículo 3, porém, tu, novamente o Senhor em letra maiúscula, dizendo que nós já estamos aprendendo sobre isso, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, porém tu, Senhor, és o quê? O meu escudo. E este escudo é aquele escudo mesmo que o exército saía para as frentes de batalha. Esse escudo quer dizer o quê? A minha proteção. Um lugar onde eu fico protegido. Nós estamos aqui protegidos. Se chover daqui a pouco, nós não vamos nos molhar. Escudo, proteção, algo que o Senhor está fazendo com o rei Davi, para que ele continue dizendo, porque o Senhor é a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Davi, ele muda o foco aqui dos inimigos para Deus. Por quê? Porque se você e eu ficarmos olhando somente para os problemas, para as provações, para as dificuldades, nós vamos adoecer, meus irmãos. Nós não vamos sair disso nunca. Por que o povo no deserto ficou 40 anos? Só uma palavra. Por que o povo peregrinou durante 40 anos? Porque eles murmuravam. Porque eles reclamavam. Nós comia cebola, nós comia melão. As bonitas comiam melão, mas os homens, só no chicote, só no estralo. Não estou falando que eram as mulheres que reclamavam, meus irmãos, porque homens também reclamaram no meio do deserto. Lá a gente era feliz, mesmo apanhando a gente era feliz. Era nada. Quando que uma nação e um povo é feliz? Quando tudo vai bem. Mas quando o dólar está quase R$9 por um, talvez você não saiba. Mas eu vi um casal convertendo quando chegou lá nos Estados Unidos, deu R$50 e pegou quantos dólares eles iam pegar? Eles pegaram $5,37. Divide aí, professor de matemática. Olha lá o nosso tesoureiro lá. Divide aí para você ver se não dá 9 e alguma coisa aí. Irmão do céu, quem que aguenta pagar quase R$40 em meio quilo de café? E eu não estou falando nem do preço do quilo da carne, porque faz hora que eu não vou no mercado, porque agora eu estou aqui, né? Eu ia lá em Itapeva, mas eu nem sei quanto está a carne. O leite, aquele absurdo do preço do leite. Então, quando os líderes não governam
diligentemente, o povo perece. Não está isso em Provérbios? Sim ou não? É assim. Então, se nós, líderes espirituais, não dirigirmos a igreja corretamente, o povo vai perecer. E é jugo, e é peso, e é cobrança, e é isso e aquilo. Deus o livre, eu vou sair dessa igreja, eu não aguento mais esse pastor não, hein? Eu não aguento mais esse tipo de gente na minha vida, já basta os problemas que eu tenho na minha vida. Não é verdade isso que eu estou falando? Se você caminha com alguém que não tem o costume de estar com você aqui na casa do Senhor, ele vai soltar, desculpa a palavra, ele vai vomitar um monte de coisa na sua vida. Eu estou atravessando um problema assim, outro assado, eu já não aguento aqui, já não tenho mais dinheiro para pagar as contas, e pai. E cada hora uma coisa. Davi não está sendo diferente. Porém, quando ele entra no versículo 3, ele fala, espera aí, eu não vou ficar olhando esse cenário aqui para eu adoecer. Eu tenho um Deus. Eu tenho alguém que vela por mim, que é o meu escudo, que é a minha proteção. Eu tenho alguém que lá do céu vai me livrar de toda e qualquer situação. E ele mostra aqui para mim e para você, justamente mostrando que o seu foco não está mais nos inimigos, não está mais naquela situação dificultosa. Ele está passando por problema, ele está sendo perseguido. Mas a questão é a seguinte, ele sabe que Deus o protege. Ele sabe que tantas coisas podem vir a ser diferentes. Por favor, quem está na mídia aí, põe para mim Efésios 6,16, por gentileza. Eu vou ler esse texto aqui para você. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se você olhar o texto de Efésios, você vai chegar numa roupagem que o crente deve ter. A couraça, o escudo, a sandália, a espada, todos esses itens são essenciais para um cristão viver bem. Não é para você colocar aquela roupa de gladiador e ir para o fronte. Não, nós estamos falando disso de uma linha espiritual. Nós precisamos nos blindar espiritualmente. Parece uma chacota, né? Mas quando o Regis Danese criou aquela canção lá, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, faz sentido quando você lê esse texto. Porque muitas das vezes a gente faz conotações com essas músicas gospel de uma forma equivocada. Mas quando nós analisamos junto a palavra do Senhor, ela faz sentido. Nós não temos costume de cantar essa canção especificamente, mas fazendo aqui uma breve comparação, nós entendemos o que ela está falando. Alguém pode dizer assim que confia em Deus, mas vive de uma outra forma. Alguém pode dizer que está com o Senhor, mas a sua forma de vida não condiz com a verdade. E ele continua no versículo 4 dizendo o seguinte: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Por quê? Porque tudo que você fizer, você tem que buscar o Senhor em primeiro lugar. Da hora que você acorda até a hora que você vai repousar, deitar ou dormir. Se você não tem feito isso, meu irmão e minha irmã, comece a fazer a partir de hoje. E depois você vem até mim ou até mesmo a igreja e dá o seu testemunho. Olha, eu não fazia isso, pastor, e depois que eu comecei a fazer, olha igreja, depois que eu comecei a aplicar, tudo tem se tornado mais fácil. Eu não estou dizendo que acabou. Um passe de mágica, você não tem mais dor, você não tem mais problema. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas com o Senhor, tudo vai bem. Sabe um exemplo prático que eu tenho e vem à minha cabeça agora?
Quem lembra daquela passagem a qual o Senhor está no barco dormindo e os discípulos estão desesperados, porque começou a chover e a tempestade veio? Se aqueles discípulos que estavam com o Senhor e viam o Senhor estavam desesperados, imagina a gente que não vê Ele. Hoje, eu estou falando hoje. Você já parou e pensou dessa forma essa palavra? Eu estou vendo Esdras, eu posso sentar com Esdras, eu posso pegar no Esdras, eu posso abraçar o Esdras. Mas eu ainda estou com dificuldade. Eu sei que o Senhor está comigo. Ele eu vejo, Ele eu toco, nele eu pego. Mas o Senhor eu não consigo. Mas existe uma palavra que muda todo o cenário: fé. Você e eu devemos colocar em prática e aplicar a nossa fé diariamente. Versículo 5, que é esse conjunto, né? Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Esta questão de deitar e pegar no sono, ela é algo tranquilizador. O que essa palavra está querendo dizer é: descanse e confie. O problema é que quando a gente fala assim, descanse e confia, não é sentar e cruzar o braço. Não. É fazer a nossa parte. O Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá entendimento. Então coloque em prática. Não fique só sentado esperando cair do céu. Tem gente que acha que a gente tem uma árvore de nota de 50 e 100 no fundo da casa, né? Não, mas ninguém sabe os perrengues que a gente passa. Mas uma coisa nós precisamos saber, conforme esse texto fala: o Senhor está com a gente. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é aquele que faz eu deitar e pegar no sono. Porque eu sei o que eu fiz nesse dia. Eu não prejudiquei ninguém, eu tentei ajudar, eu fiz aquilo que era dentro da minha possibilidade. Por isso, nós precisamos saber que em meio ao caos, em meio às dificuldades, às questões internas e externas, nós podemos descansar, porque o Senhor continua no trono. E o nosso Deus, Ele é soberano. Justamente por isso, o versículo 6 fecha dizendo que esta confiança de Davi em Deus tira todo o medo. Quer dizer, o liberta. Quando você começar a colocar em prática o texto sagrado desta forma, tudo vai mudar. Amém? E por último, aqui Davi vem e fecha o salmo nesse terceiro ponto com um pedido de livramento, versículos 7 e 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O salmista realmente está confiando em Deus. Ele sabe que suas orações, sendo sinceras, elas serão ouvidas e serão respondidas, não no tempo dele, mas no tempo de Deus. Então, igreja, se você está orando, se você está buscando, se você está intercedendo, você também vai ser respondido. Não no seu jeito, não na sua forma e não no seu tempo, mas tudo no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. O nosso é imperfeito. Então, muita gente tem praticado de maneira equivocada a palavra de Deus. Não, mas a tua palavra diz que eu sou. Cara, nós não somos nada. Desculpa. Eu e vocês todos não somos nada. Aliás, o que nós merecíamos era o inferno. Mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou quando Ele mesmo pagou o preço na cruz. Por isso Deus não conseguiu olhar para o seu Filho com tanta imundícia ele estava naquele momento da sua crucificação. Mas ele disse a última palavra, tetelestai, está pago, está consumado.
E tudo isso para que eu e você pudéssemos ter uma chance. Então, se nós estamos aqui, nós devemos agradecer ao nosso Deus, lógico, a quem nos chamou, a quem nos convidou quando não éramos presbiterianos, né, ou crentes, mas obrigado quem pagou um preço. Ontem eu contei um pouco da história do meu pai para um rapaz que foi arrumar lá as coisas da casa e disse que por tanta insistência de um amigo do meu pai, o meu pai chegou a conhecer o Senhor Jesus. Você tem insistido com alguém? Não desista. Você tem batalhado por alguém? Não desanime. Pastor, eu estou cansado, convido, chamo. Esse homem, amigo do meu pai, também fez isso por muito e muito tempo. Até que um dia, ele venceu pela insistência. Não aquela coisa chata, se você não for, Deus vai te cobrar, você vai morrer, o infeliz. Não, não é nada disso. Mas com amor e com carinho. Olha, tenho orado por você, viu? Tenho orado pela sua casa, tenho orado pelos seus, pela sua vida profissional. Você vai colocando brasas vivas na cabeça dessa pessoa. E isso uma hora vai surtir efeito. Então, Davi está encerrando este salmo justamente falando: eu conheço o Deus a quem eu estou servindo. Eu errei, eu pequei, eu sou falho, eu não valho nada, é verdade. Mas eu sei que no tempo dele, Ele vai me socorrer. Ele vai me livrar. Ele não vai me deixar perecer. E aí, nós precisamos compreender justamente o que a palavra nos diz. Pode colocar aí para mim, meu querido, Números 10, 35, por favor, para eu fazer essa leitura. A oração de Davi, ele recorda a oração de Moisés. Números 10, 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Nós sabemos que nós não devemos perseguir os nossos inimigos, mas nós devemos orar. Nós não devemos falar mal daqueles que tramam coisas contra a gente, não. O papel do crente, o papel do cristão, do verdadeiro homem e mulher de Deus é oração. É com a oração que você vence. É com a oração que você consegue fazer tudo ficar diferente. Primeiro porque tem um plano de Deus na nossa vida e nós não conhecemos. Porque nós não temos acesso a esse plano que é dele. Mas o Senhor nos permite viver situações aqui e fora daqui para que a gente possa crescer um pouco mais. Em tudo que você lê de Gênesis a Apocalipse, teve sim um propósito para Deus. E no tempo certo, tudo aconteceu, tudo veio a existir, tudo se findou. Então, Davi, ele fecha aqui dizendo o que está ali no versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, se nesta manhã você ainda não compreendeu que o Senhor está contigo, com a tua família, e está te abençoando, pegue esse versículo para você. Porque o Senhor cuida daqueles que é dele, do seu povo. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas mesmo assim a palavra do Senhor nos afirma que o Senhor veio para os seus, judeus, e para os outros, gentios. Então eu e você, por graça e misericórdia, estamos sendo alcançados diariamente. Amém? A minha conclusão aqui nesta manhã é a seguinte: esta lição nos encoraja a continuar, usando Josué, ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Então que você fique com esta palavra, e que você não desanime, e que você continue firme nesta caminhada. Por quê? Porque se você se desviar do caminho do Senhor, vai ser prejudicial somente para você. Ah, mas o outro é ímpio, faz e acontece, olha só como ele prospera. Esquece a vida do outro e cuida só da sua vida. Meu cunhado gosta de cantar assim: cuida só da sua vida, cuida só da sua vida. Cuida da sua vida.
Não adianta você querer cuidar da vida do outro, num sentido de ficar colocando, né, metendo o bedelho na coisa dos outros. Não, para com isso. Cuide de si, cuide da sua casa, cuide dos seus, cuide do seu irmão, irmã, está precisando de uma ajuda, uma oração. Vamos tentar resolver? Vamos. Porque se eu caminhar sozinho, eu não chego a lugar nenhum. Eu posso até chegar mais rápido, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que o povo dele caminhe junto. E o tempo de chegada vai ser o tempo de Deus para cada um de nós. Por isso, aconteceu com Davi da mesma forma que vai acontecer com cada um de nós. Perseguições, adversidades, problemas. Porém, a situação ela é totalmente diferente quando eu sei o Deus que eu tenho servido e vivido. Por isso, continue firme no propósito da sua caminhada. Não desanime, não perca a sua fé, não fique desesperado. Mas creia que o Senhor está trabalhando e no tempo dele tudo vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Alguma colocação dos irmãos antes de eu devolver ao presbítero Wagner? Eu vou entender que está tudo bem. Presbítero Wagner? Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo a todos.